estamos aproveitando a experiência do Arquimedes, um camarada que, pô, viveu isso, né? Pagou a etapa dele, está aqui agora fazendo um trabalho bonito no YouTube, com livro escrito, né, irmão? Então, assim, um desafio aqui, né, cara? Unir esses dois universos aí, um universo que causa muito impacto, né? A audiência, tanto a minha quanto a tua, né? Eu vi um comentário aqui no chat agora, porra, Arquimedes, tu é corajoso ir nesse canal desses polícia aí. E a rapaziada, porra, Globo, pô, qual é desse cara aí? Qual é que vocês vão ouvir agora? E tá aí um camarada, gentilmente aceitou o convite do canal, tá aqui. Mano, volta, essa câmera só fica em mim, irmão? Porra, passa o cara aí, guerreiro. Porra, Arquimedes Fala Globo Podcast 271. Tamo ao vivo, irmão. Seja bem-vindo. Glauber, obrigado à sua audiência que nos acompanha nesse momento. É um prazer estar aqui com você. Por mais que seja um tema tão desafiador para a gente hoje enfrentar aqui no canal. Mas espero que a gente possa trazer a essência realmente do que é essa dinâmica, né, do crime. Com a minha perspectiva, o que eu quero é tentar contribuir com uma visão que muitas vezes na sociedade é um pouco distorcida. Às vezes a gente, como você fez a introdução, ela é vista só por um ângulo e a nossa proposta realmente, com o meu trabalho, com os meus projetos, é realmente mostrar uma outra leitura. Eu acredito que isso possa ser muito rico para quem nos acompanha hoje. É isso, irmão. Cara, conversei contigo várias vezes, né? Fui franco em todas elas. Sim. Como eu te falei, tenho convicções, né? O canal tem convicção. Minha carreira, né? Eu sou do sistema penitenciário federal, então, eu vejo esse ambiente de perto, né? Agora, a gente não é cego, né, irmão? Eu sei que as pessoas, assim como os policiais, quando acabam sendo envolvidos de alguma forma ou erram, ele no momento que está errando, entendemos que está errado, todos eles, né? O policial é para ser polícia, para manter a lei. E o camarada que, igual você, que não é da polícia, gostaríamos que não houvesse isso, né? Sim. Mas você tem a sua experiência, está aqui para contar. E eu quero entender, cara, principalmente esse ponto. Não entender o que te fez levar, acho que isso aí vai fazer parte da conversa, mas entender o seguinte, cara. A droga chega aqui no Rio, chega em São Paulo, chega nas grandes capitais. O cara da Zona Sul ou da classe mais favorecida financeiramente usa essa droga. Tem o tráfico de drogas aí no meio dessas cidades, mas a gente só vê no jornal, principalmente aquele combate de polícia militar, aonde tem aquele tráfico ostensivo. Sim. Só que isso é uma parte, né, desse tráfico. Tem toda uma cadeia que vem por trás, né? Sim. E essa parte aí que eu acho que é o nosso desafio, mas sobretudo também mostrar a tua experiência e o que você pensa de tudo isso aí, né, irmão? Qual o teu sentimento depois de viver essa experiência? Acho que a gente pode começar por aí e tentar entender como é que funciona essa parte do mundo do crime, do tráfico de drogas, da fronteira, Paraguai, Bolívia, não sei exatamente como é que é. Fala pra gente, irmão. Eu acho que o tráfico de drogas é um tema muito desafiador para a nossa sociedade, porque realmente, como você fala, é divulgado só a ponta do iceberg. Ou seja, só se divulga aquilo como um padrão. O tráfico de drogas é o cara do morro com fuzil nas costas, armado. Então, eu acho que sim, uma parte do tráfico de drogas é essa, mas com certeza o tráfico hoje em dia está muito mais industrializado, se assim eu posso dizer, ele está muito mais organizado, existe muitas mentes pensantes envolvidas nele, existe muitas pessoas que estão inseridas no mundo do crime, falando diretamente do tráfico de drogas, que às vezes está ali jantando com uma autoridade, está envolvida às vezes em ambientes sociais que, se você for analisar por um contexto normal, você fala, é impossível um cara desse, entre aspas, ali envolvido com um crime, está inserido aqui, mas é uma realidade. Então, entender primeiramente o mecanismo do tráfico de drogas para saber, como é que chega essa droga, quem está envolvido, para mim é um dos maiores desafios que nós temos atualmente na nossa sociedade, ter esse espaço aqui do seu podcast para a gente poder explorar um pouco essa questão, logicamente compartilhando um pouco da minha visão, porque assim, eu vivenciei uma camada do tráfico. O que acontece é o seguinte, eu posso responder por uma faixa.
Como eu sempre falo, o tráfico tem várias camadas. Existe a camada mais empresarial, onde os caras realmente colocam dinheiro para movimentar a máquina. Existe uma outra camada que trabalha mais com a parte varejista. Existe outra camada que vai vender, às vezes, para o consumidor final. Então a gente tem que tentar entender e saber que nem tudo é igual, né? O primeiro ponto é esse. Como é que a gente consegue, então, fazer uma analogia? Eu sempre falo que as pessoas deveriam entender o tráfico de drogas como realmente uma empresa. Existe aquele que está ali trabalhando na produção, existe aquele que é o gerente e existe aquele que é o CEO. E falar isso, Glauber, hoje em dia na nossa sociedade é muito desafiador, porque as pessoas às vezes têm uma conotação de que a gente está glamorizando o crime. E não é isso. A minha proposta de trabalho é sempre falar assim, eu só quero jogar as cartas na mesa. E jogar as cartas na mesa é passar para você o que realmente acontece na dinâmica do crime. E às vezes isso choca muito as pessoas. Choca porque você fala, pô, como assim? É dessa forma que funciona mesmo? Cara, inclusive assim, a gente quando discute, quando debate por isso aqui, o canal é um canal de experiência reais, né? Sim. E eu vejo muito comentário assim, porra, mas o Rio de Janeiro não produz cocaína. Sim. Não produz arma. Essa arma chega aí. Inclusive o jornal, quando critica a polícia, fala assim, pô, pra que operação na favela? Tem que atuar com inteligência. Sim. Tem que pegar como é que essa droga chegou aqui. Então, assim, só isso aí, pro cara que tá observando da maneira mais simples, ele tem esse convencimento, é consenso, que o tráfico de drogas não é só na favela. Não é só na ponta final, né? Tem toda uma cadeia logística que faz aqui. E outra coisa é aquela máxima, né? Porra, quem ganha mais são os que estão lá em cima, aí citam políticos e tal. Acho que isso é uma crendice popular. Sim. Quero também passar por isso contigo, entendeu? Se realmente, como é que funciona, tudo isso. Mas, por favor, irmão, fala aí. E aí você conseguindo compreender essa dinâmica, né, Glauber? Entendendo que o tráfico, ele precisa realmente, como as pessoas falam, a droga ela não nasceu na comunidade, né? A comunidade está ali como se fosse realmente o fornecedor final. Mas antes disso, você vai ter que negociar essa droga nas fronteiras, você vai ter que, no caso do tráfico de maconha, por exemplo, você vai ter que ir numa roça de maconha, você vai ter que entender toda a plantação, toda a logística, e aí você vai ter que negociar um frete, aí você vai ter que negociar um preço. Existe toda uma dinâmica de negócio. E quando a gente fala assim, uma dinâmica de negócio, a pessoa, como sociedade, já fala, como assim negócio? Porque não deixa de ser, entende? Para que essa droga chegue nas comunidades, ela passa por todo um processo. E esse processo envolve pessoas. E essas pessoas acabam tendo que, de uma certa forma, usar a sua capacidade cognitiva, inteligência, logística. Era o que acontecia no meu caso. Por exemplo, quando eu comecei a entrar nesse mundo, era uma situação onde eu tinha que pensar em tudo. Eu tinha que pensar como é que eu ia atravessar a fronteira, eu tinha que pensar como eu ia conseguir realmente negociar um frete, para que passasse por todo esse processo e aí no final chegar no consumidor final. Só que muitas vezes o que acontece? O cara que está na ponta, né, que a gente chama nesses caras que estão negociando no atacado a droga, ele não tem contato com aqueles traficantes que estão na ponta, né? Aqueles traficantes que estão mais inseridos nas comunidades. Ele, na verdade, ele se mantém ali numa blindagem alta e muitas vezes não é nem... passa muito longe dele uma cadeia, um risco de ir preso, porque ele sabe se blindar por conta da posição que ele se encontra naquele momento. Então, quando a gente entende essa dinâmica, quando a gente entende que o tráfico não está limitado somente na comunidade, quando a gente começa a compreender isso, a gente tem mais maturidade para debater isso como sociedade e sempre refazendo o pensamento. O debate maduro da sociedade sobre essa questão é realmente para vacinar as pessoas. Quando você entende a dinâmica do crime, quando você entende a dinâmica do tráfico de drogas e você entende o final disso, você fala assim, cara, isso aqui realmente não compensa, porque você já sabe o final de tudo isso. Compreende? Então, o maior desafio é como é que a gente pode realmente debater isso sem glamorizar, sem mostrar para eles que, por mais que seja um negócio, por mais que seja um algo ilícito, a gente está só falando para eles assim, gente, é muito mais profundo do que vocês imaginam. O esquema de crime, o esquema do tráfico de drogas, tem muita gente inteligente, tem muito empresário envolvido, tem muitas coisas que, infelizmente, não é divulgado. E por quê? Aí a gente tem que fazer as perguntas, né? Por que não é divulgado? O que realmente cria essa blindagem que muitas vezes a cadeia, a prisão, ela é muito mais
periférica, ela atinge muito mais a ponta do iceberg do que realmente a preocupação em estudar essa estrutura. Logicamente que a gente tem notícias também de operações principalmente da Polícia Federal, né, de outros grupos que fazem as investigações que sempre miram mais os chefões, buscam sempre entender a estrutura. Mas o que a gente vê mais na grande mídia, se assim eu posso dizer, é de fato uma divulgação de um tráfico de drogas muito mais marginalizado, né? Ou seja, aquele é o tráfico de drogas mais violento. E a gente precisa se desafiar como sociedade, e hoje é o grande desafio aqui, né? Você citou agora no início, que as pessoas já ficam com o pé atrás. Mas por quê? Porque é um tema desafiador, né, Glauber?